Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E nesse vídeo eu quero meditar com você em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 12, que fala sobre a missão dos 70. Quero meditar com você em cada versículo. Temos aqui um ensinamento muito profundo nesse texto, onde Jesus ele instrui os discípulos a pregarem o evangelho, as boas novas, e ele dá essa missão para os 70 discípulos, e eles vão ali de dois em dois. Eu creio que esse estudo, essa palavra, vai falar ao seu coração. Então, se você gosta de receber uma palavra dessa, de fé, esse estudo, deixa aqui o seu like, é importante. E se você é novo aqui no canal, meu nome é Wilder Salles, eu te convido a clicar no botão de se inscrever e ativar o sino das notificações. Vamos meditar? Vamos lá. Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o 12, nós vamos por parte aqui, vamos meditando aqui nos versículos e eu vou compartilhando com você. Eu vou colocar para você na tela. O tema, como eu coloquei para você no início, a missão dos 70. Como eu falei, Jesus tinha separado os discípulos para realizar uma missão e anunciar as boas novas ali. Ele separou 70 discípulos. Vamos ler o texto. Diz assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de dois em dois, para que fossem adiante dele a cada cidade e o lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus aqui separa 70 discípulos e ele declara que a seara é grande. Que seara é essa? O que significa essa palavra? O que Jesus está querendo dizer com isso? Que a obra de Deus, meu irmão, a obra do Senhor, ela demanda de esforço, ela precisa de mão de obra. A obra de Deus é grande, há muitas vidas para serem alcançadas. Foi o que eu coloquei aqui no meu esboço, que eu quero ler para você. A obra de Deus precisa de mão de obra, pois há muitas pessoas para serem alcançadas. E não é verdade? Quantas pessoas precisam conhecer Jesus? Quantas nações ainda estão conhecendo o Evangelho? Quantos lugares nesse mundo afora é proibido pregar o evangelho? E precisa de mão de obra. Precisa de pessoas dispostas, pessoas cheias do Espírito Santo, para levar essas boas novas a cada vida. E Jesus conta comigo e com você. Amém? Assim como ele separou os 70, hoje ele conta com a nossa vida, com o nosso esforço, para que a gente leve a sua palavra aos necessitados, aflitos, aqueles que realmente estão precisando ouvir da palavra de Deus. Vamos continuar aqui o nosso texto. No versículo 3 ao 4, ele disse: Vão, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Observe bem essa instrução que o Senhor Jesus ele está declarando para os discípulos. Olha, ele disse: Vão, eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O que significa esse cordeiros no meio de lobos? Que realmente, meu irmão, quando você está disposto a fazer a obra do Senhor, você tem que ter cuidado aonde você está pisando, aonde você está indo, você tem que vigiar. Por isso ele declara no versículo 4, não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Não é que você deve rejeitar alguém, tratar mal as pessoas, não é isso. Mas é você estar atento. Aqui, no caso, a instrução dele era para eles ficarem espertos, estarem atentos. E hoje não é diferente. Quem faz a obra de Deus deve vigiar. Quem faz a obra de Deus deve tomar cuidado nas suas palavras, nas suas atitudes. Às vezes a gente falha, a gente erra mesmo, a gente comete falhas, porque somos seres humanos. Mas nós precisamos vigiar e tomar cuidado, pois a obra de Deus ela exige isso da nossa parte, essa vigilância. Então ali Jesus aqui é bem claro, olha, vocês estão indo como cordeiros para o meio de lobos. Olha que forte. Imagina um cordeiro no meio de lobos. O que acontece? Geralmente o lobo vai lá e mata o cordeiro. Era mais ou menos isso que Jesus estava dizendo, ou seja, vigiem, tomem cuidado, para que nenhum mal chegue à sua vida. Então, nós devemos vigiar, devemos estar vigilantes. Por isso ele fala que não saúde ninguém pelo caminho, ou seja, não perca tempo com coisas que não são de Deus.
Não perca tempo, esteja atento, seja vigilante. Amém? Vamos continuar nossa meditação. Do versículo 5 ao 7, e ele continua o texto. E ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Muito forte esse texto, irmão. Vou ler novamente, ó. E ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Se houver ali uma pessoa que ama a paz, sobre ela repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. E aqui novamente Jesus começa a explicar a missão que eles iriam fazer, a forma que eles iam entrar na casa das pessoas. E o que me chama a atenção é que Jesus ele é bem específico aqui, ele fala, ao entrarem numa casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Meu irmão, aquele que anuncia o evangelho, o pregador, a pregadora, o servo, aquele que está disposto a fazer a obra de Deus, a primeira coisa que ele tem que fazer é isso aqui, é levar a paz. Aonde você for pregar, meu irmão, minha irmã, na casa que você entrar, aonde você for ministrar, aonde você for fazer a vontade de Deus, que você venha transmitir essa paz. Agora, você só vai transmitir paz se você tiver paz. Você só vai passar para as pessoas aquilo que você tem. Por isso é importante você ter vida com Deus, buscar o Espírito Santo, ser cheio da paz de Deus. Não estou dizendo que você não vai ter problema, que você vai ter uma vida maravilhosa aqui nessa terra. Não, mas a paz interior, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Ok? Foi até o que eu coloquei aqui, ó. Quem anuncia o evangelho leva a verdadeira paz para aqueles que querem receber. E como consequência, terão recompensa. Porque foi o que ele falou aqui, no versículo 7, no finalzinho, ó, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando em casa. Então, você que faz a vontade de Deus, você vai levar a paz. Você vai levar a presença de Deus aonde você for. É a presença do Senhor. E naturalmente você vai ser honrado, você vai ser honrada, recompensada. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira. Amém? Tá dando para você entender? Então, ao entrar numa casa, primeiro diga paz. Aí, se a pessoa não quiser aquela paz, ela volta para você. Aí ela rejeitou. Ela rejeitou a presença de Deus. E é isso que ele declara aqui. Se houver ali alguma pessoa que ama a paz pousará sobre ela. Repousará a paz de vocês. Se não houver, a paz voltará sobre vocês. Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Ou seja, permaneça fazendo a vontade de Deus. Para a gente continuar, versículo 8 e 9 ele diz: quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam do que lhes for oferecido. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. E novamente ele instruindo aqui os 70, ele declara, olha, quando você entrar numa cidade e forem bem recebido, comam o que for oferecido. Ou seja, se você for bem recebido ali, você come, você participa daquele lugar. Se você não for, naturalmente você não vai participar. E aí ele dá aqui mais uma instrução forte, no versículo 9. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo dali: o reino de Deus se aproxima de vocês. Você sabe por que Jesus aqui ele dá uma instrução para eles curarem os doentes? Porque o reino de Deus, meu irmão, faz isso em nossas vidas. O reino de Deus nos traz a cura. Não só uma cura física, de uma doença, uma enfermidade. É claro que o Senhor cura, restaura, mas a cura da alma. A cura da alma, que é o principal, que é o que todo ser humano precisa, que é o nascer de Deus, é a transformação da sua vida. É isso. E essa foi a instrução, olha, curem os doentes. Jesus deu essa missão para eles. Curem, Jesus não pediu, falou, curem, usem a sua fé, curem os doentes. E se houver ali
alguém doente, diga ao povo, o reino de Deus se aproxima de vocês. Porque o reino de Deus é isso, irmãos. O reino de Deus é um reino de justiça. No reino de Deus, meu irmão, o Senhor reina ali e governa a nossa vida. E é isso que Ele quer fazer com as pessoas. E quem que Ele quer usar? Ele quer usar a sua vida e a minha vida. Ele quer nos usar. Lembra lá do início do texto? Que a seara é grande, que é um texto bem conhecido, e poucos são os trabalhadores. Então Ele conta com a nossa fé, com a nossa ação, com a nossa atitude. Ok? Então, foi o que eu coloquei aqui. Ó. A nossa missão é apresentar o reino dos céus a todos. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Independente do seu cargo na igreja, daquilo que você faz na igreja. A nossa missão como filho e filha de Deus, você que é filha de Deus, você que é filho de Deus, é levar o reino dos céus às pessoas. Leve o reino, apresente o reino. Como que eu apresento o reino dos céus? Quando eu falo de Jesus. Quando você apresenta Cristo, quando você apresenta Jesus para as pessoas, você está apresentando o reino perfeito, que é o reino dos céus. É um reino onde não há injustiça, onde não há maldade, onde reina a paz verdadeira, o amor de Deus. É o reino dos céus, o reino de Cristo. Então, quando você fala de Jesus, você está apresentando o reino dos céus. Amém? Para a gente concluir aqui nosso entendimento, versículo 10 e 12 diz: porém, quando entrarem em uma cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas dizendo: até o pó dessa cidade que grudou nos nossos pés, sacudimos contra vocês. No entanto, saiba que está próximo o reino de Deus. E eu digo a vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma, meu Deus, do que para aquela cidade. Olha que forte. Jesus aqui ele dá uma grande lição e ele compara que aquela cidade, aquele local que não aceitou a sua palavra, ele vai ter mais rigor do que Sodoma. Você lembra de Sodoma e de Gomorra, da história? Uma cidade que o Senhor destruiu, a ponto da iniquidade chegar até o Senhor. Deus foi lá e destruiu com fogo e enxofre. Enfim, haverá menos rigor para aquele povo do que para aqueles que rejeitam a palavra. Aquele povo não teve pregação. Aquele povo ali não teve Jesus ali para pregar para eles a palavra. Hoje em dia, as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, elas rejeitam a palavra de Deus, elas vão, no dia do juízo, meu irmão, ter mais rigor do que Sodoma e Gomorra. Então, prega a palavra. Se aonde você prega as pessoas não querem aceitar, não querem ouvir, não tem problema. Pregue em outro lugar. Vá em outro lugar, em outra cidade, em outro local. Pregue, mas não deixe de pregar. Ok? Eu coloquei aqui, ó, infelizmente muitos não vão aceitar o evangelho, e é verdade. Então devemos seguir em frente e continuar a obra do Senhor. Muitas pessoas não aceitam, não vão aceitar, não vão querer, não tem problema. Faça a sua parte, o Senhor vai te usar. Ok? Medita mais nesse texto, eu creio que essa palavra falou ao seu coração e o Espírito Santo ele vai abrir o seu entendimento. Essa foi a mensagem que eu queria compartilhar com você hoje, que está aqui em Lucas 10, do 1 ao 12. Foi até uma sugestão de um inscrito. Sempre que eu posso, eu estou aqui gravando a sugestão de vocês. É claro, são muitas sugestões. Sempre que possível, eu compartilho aqui com vocês aquilo que vocês pedem, ok? Se você gostou, deixa aqui o like. Medita mais nesse texto, tá bom? Medita mais. Eu creio que você vai fazer a vontade de Deus com excelência, com realmente dedicação, pois é isso que o Senhor espera das nossas vidas. Assim como Ele escolheu os 70 discípulos, Ele também escolheu, meu irmão, a minha vida e a sua vida para anunciar o reino dos céus. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo.